Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Diz assim: Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Deixe a sua Bíblia aberta, por favor, que nós vamos voltar ainda aí em todos os versículos para extrair algumas lições preciosas. Antes, permita-me contextualizar você a esta série de mensagens, chamada Flashes de Natal. O propósito desta série é contar a história de Jesus, que passa, óbvio, pelo seu nascimento, que é o evento que dá nome ao que celebraremos no dia 25, o Natal. A palavra Natal significa relativo a um nascimento, Natal. A cidade natal quer dizer a cidade onde você nasceu. Portanto, o nascimento de Cristo, para nós os cristãos, é um evento essencial, primordial, e que inclusive dividiu a história ao meio. A nossa história é dividida em antes do Natal e depois do Natal. Porque quando Cristo nasceu, ele divide a história. Ele é tão importante, ele é tão caro, ele é tão precioso, que ele rasgou a história ao meio. E curioso que não é só a história que ele rasgou ao meio, ele rasgou também o véu do templo. No templo, lá em Jerusalém, à semelhança do tabernáculo no deserto, havia um véu, um pano que separava o lugar onde os homens cultuavam do Santo dos Santos, o lugar santíssimo, lá dentro, tampado por um pano, onde ficava a arca da aliança, as duas tábuas da lei, o ramo que frutificou, que floresceu, a vara de Arão, que deu a Arão o sumo sacerdócio, e ele então, na sua descendência, pois era da tribo de Levi, todos os levitas, a partir de Arão, são sacerdotes. Nem todo levita é sacerdote, mas todo sacerdote é levita, é descendente de Levi, pois assim era Arão, o irmão de Moisés. Então havia um pano, porque lá naquele lugar só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano. E o pano cobria, porque a ideia é que a presença de Deus habitava ali naquele lugar. E as pessoas não conseguiriam suportar a gloriosa presença de Deus. Então elas eram afastadas. Mas como o escritor de Hebreus nos ensina, em Cristo, pois no dia de sua morte, o véu se rasgou de alto a baixo. Isso nos aponta que Cristo agora é quem abre para nós o caminho. E agora em Cristo, pela presença do Espírito, nós temos livre acesso. Não há mais um pano, não há mais sacerdotes, tem mais que matar bicho, não tem mais exigência nenhuma. A única exigência é crer em Cristo. E quando fazemos isso, nós temos livre acesso à presença de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por Jesus, que nos abriu um vivo e novo caminho para entrarmos no Santo dos Santos, na presença do Espírito de Deus, que foi derramado e habita em nós, e nós temos ousadia, dada pelo próprio Espírito, para percebermos em qualquer ambiente
a presença de Deus. Você está sentindo aqui hoje? Eu estou sentindo, hein? Que bênção. Portanto, a ideia desta série é contar a história de Jesus, mas a história de Jesus começa antes do nascimento, começa na eternidade, porque no princípio era o Verbo estava com Deus e era Deus. E aí o primeiro flash, então, dessa história é na eternidade. Depois ele vem e encarna ali naquele bebê na barriga de Maria, gerado pelo Espírito de Deus. Então o segundo flash é no ventre. Depois ele nasce, e como vimos, ele nasce num curral, né, e é colocado num coxo, num estábulo, na manjedoura. São nomes mais bonitos, poéticos, mas a realidade é nua e crua. Estavam na roça, na cidade de Belém, não tinha vaga na pousada, eles foram procurando um lugar para se abrigar, viram um curral, Jesus nasceu, foi embrulhado em panos e colocado ali na manjedoura, no lugar onde os animais manjam, eles comem. E aí, o terceiro flash então é na manjedoura. E aí, com 8 dias de vida, por causa da lei de Moisés, ele vai cumprir a exigência de ir ao templo para ser circuncidado. E nós vimos na última quinta-feira o quarto flash, que é no templo. Jesus vai ao templo com 8 dias e um homem chamado Simeão, já ancião de dias, e tinha uma promessa da parte de Deus de que ele não morreria sem ver o Cristo, o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade. E quando ele vê aquele menino, ele então se enche da presença de Deus e glorifica a Deus e canta e dança e fica efusivo, exaltando ao Senhor, pois ele percebeu que naquele menino habitava o ungido de Deus. E também uma profetisa chamada Ana traz uma palavra muito boa, animadora, de que o Cristo veio, e agora nele nós podemos ser perdoados e salvos. E aí ele volta para sua casa, e depois aos 12 anos de idade ele retorna ao templo, para o ritual do Bar Mitzvah. Ele se torna um filho do mandamento, atinge a maioridade religiosa e passa a ter acesso ao pátio dos homens nas celebrações. Então ele vai com 8 dias, depois ele vai com 12 anos, depois nós não sabemos mais nada. Dos 12 até os 30, a Bíblia omite o que aconteceu com Jesus. Provavelmente ficou em Nazaré, na casa de seus pais, aprendendo a profissão com o seu pai, sendo então carpinteiro, habitando naquela cidade, e por 18 anos nós não sabemos nada. O que sabemos é que com 30 anos, ele aparece de novo nas regiões da Galileia, na beira do Rio Jordão. E ele vem andando, e o seu primo, João, chamado de Batista, porque ele batizava as pessoas, né, mergulhava-as no Rio Jordão. Então, ele era o João, o Batista, porque ele batizava. E ele era primo de Jesus, ele é filho de Isabel, ele é meses mais velho que Jesus. E aí Jesus vem andando e ele então exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus vem à beira do rio, e ali tem vários homens, e também provavelmente mulheres, pois acontecia rotineiramente a cerimônia do batismo, um batismo que era para arrependimento, e o João era um profeta, talvez o último dos profetas nesse estilo veterotestamentário, usando roupas de pele de camelo, comendo gafanhotos e bebendo mel. Um cara cheio de manias, costumes, diferentão, cheio de idiosincrasias, um cara meio complicado, mas um homem de Deus, que pregava a verdade, não tinha medo de falar a verdade, e apontava para todos os homens religiosos em Israel e dizia: arrependei-vos, raça de víboras, seu bando de cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês pensam que Deus não está vendo o que vocês estão fazendo? E Ele não vai retribuir a cada um segundo suas obras? Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, e sejam batizados para arrependimento dos seus pecados.
Então, com essa palavra dura, forte e persuasiva, as pessoas entravam no rio e ele as batizava. Num belo dia, ele vê o seu primo chegando e ele, sendo filho de Isabel, que era prima talvez, parente de Maria, ele sabia, porque ele é da família, ele sabia quem era Jesus, ele sabia exatamente qual era o propósito da vinda de Jesus à terra. Por isso, quando ele vê o seu primo, ele exclama: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até então ele dizia que a lavagem, que a limpeza dos pecados era mediante o arrependimento e o mergulho ali naquela água para simbolizar. Mas quando ele vê Jesus, ele diz: na verdade, quem tira o pecado nem é essa água, porque essa água só lava o corpo. Quem tira o pecado é o meu primo, porque ele é o Cordeiro de Deus, que é morto, derramando o seu sangue, pode perdoar os pecados de todo aquele que nele crê. Amém? Coisa boa! Doutrina pura e simples. E aí, meus queridos, Jesus então vem à beira do rio e diz: meu primo, eu vim para ser batizado. E o João fala: não, nada disso. Não, você não pode ser batizado. Mas por que não, meu primo? Não, porque o meu batismo aqui, isso está a partir do versículo 11. Mateus 3,11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e ele tem nas suas mãos uma pá, e ele vai dividir, e ele vai separar o joio do trigo, e é ele quem vai julgar. E aí de repente Jesus aparece, e ele diz: não, eu não posso te batizar, porque o meu batismo é para arrependimento, e você não tem pecado nenhum, meu primo. Você está com 30 anos de idade. A Bíblia não diz em nenhum lugar que Jesus tinha exatos 30 anos. Nós é que pressupomos, porque a maioridade civil para um homem, naquele contexto, se dava aos 30 anos. Portanto, após o batismo de Jesus, ele inicia o seu ministério rabínico, de forma que ele se torna um mestre em Israel, com os seus 12 alunos, em grego, discípulos, em hebraico, talmidim. Então ele vai ensinando por Israel, e ele é reconhecido, inclusive por outros rabinos, de que ele é um mestre melhor do que todos os outros. E Israel não admitiria um rabino com menos de 30 anos, porque do 0 aos 12 é criança, dos 12 aos 30 é mancebo, só a partir de 30 é que é varão, é homem, e não pode um mancebo ser rabino, ser mestre. Portanto, por estas evidências, nós pressupomos que Jesus então tinha aqui pelo menos 30 anos. Pois bem, Jesus chega na beira do rio e o primo dele se recusa a batizá-lo. Por quê? Porque aquele batismo era para arrependimento de pecados. E o primo, João, o Batista, sabe que Jesus não cometeu pecado nenhum. Então o que é que ele foi fazer ali? Ele não é uma víbora. Ele não tem do que se arrepender. Ele não é um mero religioso que cumpre as regras, mas vive longe de Deus. Não. Ele é o perfeito. Ele é aquele que veio para cumprir toda a lei. E em si estão escondidos todos os tesouros da sabedoria, da infinitude e da eternidade de Deus. Como que esse cara vai ser batizado? E aí ele diz: eu sou pecador, eu tenho erros, esses homens aqui são umas víboras, mas você não, meu primo, você é o Cordeiro. Aliás, se você quiser entrar aqui na água e me batizar, eu aceito, porque eu não sou digno nem de desamarrar a sandália do seu pé. E aí Jesus vira para ele e diz: convém que se cumpra toda a justiça. E aí a pergunta que eu faço é: que justiça é essa que exige que Jesus seja batizado mesmo sem ter pecados? Porque nós somos chamados de batista por causa desse conceito. Porque para nós, o mergulho na água simboliza o arrependimento dos pecados, a morte de uma vida ali antiga, para o renascimento de uma nova vida, que é regenerada em Deus, pelo Espírito de Deus.
Essa é a nossa doutrina central que nos define como batistas. Então, toda vez que nós entramos ali naquela água e damos um mergulho, a gente quer dizer: eu me arrependo dos pecados, eu mato aqui o meu velho homem, que só pensa em pecar, e eu simbolizo com esse mergulho o novo nascimento, a primeira ressurreição, porque eu estava morto em meus delitos e pecados, mas agora eu tenho uma nova vida. Em Cristo, meu espírito foi vivificado por Deus. Agora eu vejo os meus erros, agora eu me arrependo deles, agora tem algo em mim que acusa a minha consciência de que aquilo é errado e me conduz pelo caminho certo, e nós entendemos que isso é a presença gloriosa do Espírito de Deus habitando em nós. Coisa boa essa doutrina simples e tão profunda. E aí, meus queridos, a pergunta é: por que é que Jesus precisou ser batizado? Ele não tem do que se arrepender. Ele não cometeu nenhum pecado. E aí, lendo o profeta Isaías, nós vemos a seguinte declaração: as nossas iniquidades, os nossos pecados, os nossos erros estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz foi ele quem sofreu, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. De forma, meus queridos, que o batismo de Jesus, assim como todos os batismos que acontecem aqui, são simbólicos. Só tem uma diferença: o batismo que acontece aqui simboliza a morte do velho homem, por isso a gente afunda, e o renascimento de uma nova vida em Cristo. O de Jesus simboliza a mesma coisa, a morte dos pecados e uma nova vida, porém, não simboliza a morte dos pecados dele, porque ele não tem pecado, mas a Bíblia diz pelo profeta Isaías, que o meu e o seu pecado foi colocado sobre ele, por isso que quando ele é morto na cruz do Calvário, o nosso pecado é perdoado, porque a dívida que tinha contra nós foi rasgada mediante o derramamento do seu precioso sangue. Portanto, o que Jesus está simbolizando no Jordão não é a morte dos pecados dele, mas é a morte dos nossos pecados. Ele simboliza no Jordão, depois ele consuma na cruz. Por isso que o último grito que sai de sua boca é a palavra tetelestai, que no império e no conceito romano significa: está consumado. Acabou a conversa, não precisa fazer mais nada, tudo o que era para fazer está feito. Ele nasceu onde devia nascer, ele viveu onde deveria viver, ele fez o que tinha que fazer, ele não fez o que não podia fazer, e ele foi cumprindo cada uma das exigências para que fosse ele o nosso Salvador. Você crê nisso, irmão? Coisa linda, né? Que bênção, é isso que nos traz aqui, é isso que nos mantém aqui, é isso que nos motiva, ano após ano, a encher essa pequena piscina de água e deitarmos ali pessoas e mais pessoas, para simbolizar a grande e eterna verdade de que em Cristo os nossos pecados são perdoados. E o texto diz, meus queridos, que por esse tempo, ou seja, naquele meio tempo em que João estava batizando no Jordão, ele desceu da Galileia e veio para o Rio Jordão. O Jordão, na verdade, ele corta, toda a Palestina. Na região norte nós temos o Mar da Galileia, que é uma grande poça do Rio Jordão, que nasce um pouco mais acima, no Monte Hermon. Então ele escorre do Hermon, empoça ali na Galileia, faz um grande lago, é chamado de mar por causa do tamanho. Depois ele volta para o vale e desce em direção ao Mar Morto, que fica lá no sul. Então Jesus morava na região noroeste da Galileia, em Nazaré, e aí ele desce para a região central, ali perto da Judéia, perto de Jerusalém, onde hoje o lugar se chama Qumran.
nas imediações do Mar Morto, porém um pouco mais acima nós já temos uma parte do Rio Jordão, onde dizem os eruditos que é naquela região que Jesus foi batizado. Inclusive, quando as pessoas fazem as viagens a Israel, elas voltam lá àquele mesmo lugar, e algumas pessoas reafirmam o seu batismo, sendo batizadas ali no mesmo lugar que Jesus foi batizado. Pois bem, o que é que isso aqui me ensina? Nesse flash. Porque o flash de hoje é na água, né? Foi na eternidade, no ventre, na manjedoura, no templo e agora é na água. O que é esse flash da vida de Jesus? Ele entrando no Jordão para ser batizado, para simbolizar o perdão dos nossos pecados. O que é que isso me ensina? Em primeiro lugar, o texto diz que ele saiu da Galileia e foi para o Jordão. A minha Bíblia diz assim: a fim de que João o batizasse. A fim, não é a fim junto. Porque afim é desejoso, estou afim de fazer isso, estou desejoso, mas a fim é com o objetivo, a fim de ser batizado. E aí no grego, esta palavra fim é a palavra teleios, que também pode ser pronunciada como telos, telos. E aí, lendo as epístolas paulinas, o Paulo vai dizer: Cristo é o fim da lei. E aí algumas pessoas interpretam: bom, então se eu creio em Cristo, eu não preciso obedecer mais regra nenhuma, porque Cristo é o fim da lei. Não, não é fim no sentido de término, é fim no sentido de objetivo. Telos é a mesma palavra. Então o que eu aprendo aqui é que Jesus não precisava ser batizado, porque ele não tinha pecado, mas ele tinha um objetivo, ele tinha um propósito, ele tinha um telos, e o telos dele é nos salvar, é perdoar o nosso pecado, e ele faz o que tiver que fazer para que o seu objetivo se cumpra. Você pode fugir o quanto você quiser, se ele tem um telos na sua vida, esse telos vai te alcançar, vai te motivar, vai te levantar e vai chegar a fim de que você faça o que ele sonhou para você fazer. Em segundo lugar, o texto diz: ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E aqui eu aprendo quão humilde era o nosso Senhor. O quanto esse homem, que é Deus, que é sábio, que é mestre em Israel, que é o maior homem de todos os tempos. Você pode não acreditar que ele é Deus, você pode não acreditar que ele perdoa os pecados, você pode não acreditar que ele te leva para o céu, mas você não pode duvidar da importância histórica desse homem. E esse homem, com toda essa grandeza, nos dá essa lição de humildade. Ele, sendo santo, se coloca à disposição do seu primo, um mero pecador, para ser batizado na frente das víboras. Essa semana eu vivi uma situação, irmãos, que para mim foi embaraçosa e me causou, nesse sentido da palavra, me causou vergonha. Assim, eu me senti envergonhado numa situação. Eu sabia que eu seria envergonhado, mas mesmo assim eu me propus a estar naquele contexto. E vou te falar, não é bom não, tá? É bom não. Quando você sabe que está sendo tratado de maneira humilhante. Você já deve ter passado por isso. E aí o meu desejo carnal, humano, é sempre fugir das situações que sejam humilhantes. E aí eu vejo o meu mestre, ele provocou a situação. Você percebe? A Bíblia diz, ele, porém o dissuadia. Eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. Mas o versículo anterior diz, foi Jesus
quem dirigiu-se da Galileia para o Jordão. Ninguém chamou ele, ninguém obrigou ele, ninguém empurrou ele. Ele foi porque ele quis. Por quê? Porque ele conhece o princípio da honra. Sabe qual é o princípio da honra? Se você estiver disposto a ser humilhado, Deus estará disposto a te honrar. Porque naquela mesma situação, que nos primeiros minutos eu me senti muito envergonhado, mas nos últimos minutos eu saí honrado pelo Senhor, numa sensação de que vale a pena se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele ao seu tempo nos exalte. Sabe, irmãos, eu vejo muitos cristãos dizendo assim: eu vou sair daquele emprego, eu vou sair daquele lugar, eu vou sair desse casamento, eu vou sair desse ministério, eu vou sair dessa igreja, eu vou sair, seja lá do que for. Eu vejo muita gente querendo sair das situações com a seguinte desculpa: estou cansado de ser humilhado. Sabe, queridos, se somos genuinamente cristãos, ser humilhados deveria ser para nós um motivo de viver, porque o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas antes se entregou para ser humilhado, humilhado até a morte, e a morte mais humilhante, na cruz do Calvário. Primeira coisa que eu aprendo é que Jesus tem um propósito, e quando Ele tem um propósito, Ele vai até o fim. A segunda coisa que eu aprendo é que Ele é humilde, e que nós, como Ele, precisamos estar dispostos a sermos humilhados e esperar nele, que no tempo certo Ele nos exaltará. Porque aquele que morreu a morte vergonhosa, ao terceiro dia ressuscitou e foi assunto aos céus, e está à destra do Pai, e recebeu um nome que está acima de todo nome. Espere em Deus. Não fuja das humilhações, espere em Deus, porque no tempo dEle, Ele te honra, Ele te exalta, Ele diz no seu coração o quanto você importa para Ele. Você pode não ter muita importância para as pessoas, mas se o seu Deus te diz: você é meu filho amado, isso é suficiente para levantarmos a cabeça e vivermos com fé de que Ele há de nos abençoar. Em terceiro lugar, o versículo 15 diz: mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Muitas vezes a gente quer fugir das questões que são de justiça, e muitas vezes nós citamos e recitamos aquele versículo de cor, do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículo 30, de 30 a 33, que diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí quando a gente vai citar esse versículo, deixa eu conferir para ver se eu não estou falando besteira, que eu estou muito empolgado com a rampa, e pode ser que eu estou viajando. Tá certo, ainda estou bom de Bíblia, menino. Mateus 6, do 30 ao 33, a ênfase está no 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. A gente comete 2 equívocos ao citar esse versículo. Muito comuns, muito comuns. Se você faz isso, não se sinta um ET, não se sinta um analfa bíblico. É normal, todo mundo passa por isso. Inclusive eu, durante muito tempo. A gente cita o versículo assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Geralmente é assim que a gente fala. Tem 2 erros aí. Primeiro erro, não é todas as coisas. Lê direito. Mateus 6,33, e todas estas coisas. Que estas coisas? A que Jesus acabou de falar: comida, dormida e bênção. Você vai ter um negócio para você comer, você vai ter um lugar para você dormir, e Deus vai te abençoar e te proteger. É disso que Ele está falando. Ele não está falando de casa na praia, ele não está falando de Ferrari, ele não está falando de ser chefe, diretor, de ser cabeça e não ser cauda, ele não está falando de nada disso. Ele está falando: o básico para viver fazendo a vontade de meu Pai não vai faltar para vocês.
Amém? Então o primeiro erro é não botar o termo estas. O que é estas? Numa análise sintática. Um pronome. A gente esquece o pronome estas. Né? Estas coisas. Aí a gente fala todas as coisas. Não, todas estas. Estas que eu acabei de falar. E qual é o segundo equívoco que a gente quase sempre comete? A gente esquece a justiça. Buscai o reino de Deus e todas as... Não, lê direito. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Porque Deus é bom. Deus é amor. Deus é gracioso. É compassivo, é misericordioso, mas é justo. E de Deus não se zomba. Tudo que plantar, certamente colherás. E beijo para você. Quer ter uma colheita boa? Veja bem que tipo de semente você anda plantando. Portanto, queridos, quem está comigo diz amém? Primeira coisa que eu aprendo nesse fresh, é ótimo, hein? Aprendo, aí a língua travou, né? Aprendo nesse fresh. Fresh é fresco, né, em inglês. Mas aqui é com ela, é flash, de lampejo. Primeira coisa, quando ele tem um objetivo e um propósito, ele vai até o fim. Segunda coisa, temos que aprender a ser humilhados, igual ele foi. Terceira coisa, devemos viver confiados no amor de Deus, mas também confiantes na sua justiça. Ei, tem um Deus no céu, Ele não dorme e nem cochila. Fica tranquilo, Ele é justo e a mão dele é pesada. Versículo 16 diz: batizado Jesus, saiu logo da água e eis que abriram os céus. E viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. Fecha aqui, Manu. Corta para mim aqui, fecha aqui na pomba, aqui ó. Esquece eu, vai na pomba. Quero só a pomba aí agora. Porque essa pomba está aqui por causa desse versículo, irmãos. Fica na pomba. Convém que ela cresça e que eu diminua. Contextualizado, né? A Bíblia diz que quando Jesus saiu da água, o primo dele batizou. Quando ele saiu, o céu abriu. Não sei se estava nublado e as nuvens abriram, não sei se foi o céu mesmo que rasgou e viram as estrelas, não sei, eu não estava lá. Diz que abriu. O que é abriu na perspectiva judaica daquele tempo? Não sei, talvez as nuvens estavam um dia nublado, carregado, sombrio, e aí, porque o Espírito de Deus é um vento, né? É o pneuma, é o ruá, é o sopro de Deus. Então talvez tinham nuvens espessas, e aí de repente aquele dia tempestuoso, pela presença do Espírito, virou um dia ensolarado, e o povo, rapaz, está acontecendo alguma coisa aqui, e um facho de luz vem e de repente, e o povo vê uma pomba. Que é isso? Raça de víboras. Você nunca pensou nisso? Você nunca pensou nisso? É maravilhoso isso. Solta uma cobrinha, víbora, e solta um pombo. Você sabe o que acontece? O pombo é predador da cobra. Quem está comigo e está entendendo? O pombo é uma ave. As aves são predadores de minhoca, de cobra. Não importa a peçonha da cobra, qualquer ave pega. E aí eu fico imaginando que na beira do rio tem um bando de cobras, e de repente vem uma pomba. Qual era o tamanho dela? Não sei, talvez bem grande, porque representava ali o Espírito de Deus. Os céus se abriram e uma pomba batendo asas, e eu fico imaginando as cobras morrendo de medo da pomba. Porque é assim, meu querido. E o que eu aprendo aqui é simplesmente isso: onde está o Espírito de Deus, não há lugar para a raça de víboras. Pode permanecer durante um tempo, mas quando eles veem o tamanho da pomba, volta para mim. Quem entendeu diz amém? Se o Espírito de Deus está na sua vida,
não tenha medo das cobras. E em último lugar o texto diz: e eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Me comprazo significa tenho muito prazer. Sabe, queridos, existem momentos em nossas vidas que nós nos sentimos muito para baixo, muito humilhados, depressivos, entristecidos, ansiosos. A vida não é um mar de rosas, não é tudo sempre perfeito do jeito que queremos, com quem queremos. A vida nos surpreende e às vezes são surpresas ruins. Jesus estava ali numa posição de humilhação. O Cristo, o ungido, o Messias de Israel, sendo batizado assim como as víboras eram, uma humilhação para o Filho de Deus. Mas ele não leva isso em consideração. Ele vai até o fim, porque ele tem um propósito. E quando ele tem um propósito, ele faz, para que a justiça de Deus se cumpra, através dele, na vida de todos os que creem nele. Portanto, nos momentos difíceis, humilhantes, complicados, nós não podemos nos esquecer que dos céus, nós ouvimos, dentro do nosso coração, uma voz a dizer: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Em Cristo. E em Cristo significa crendo e permanecendo nele. Em Cristo, todos nós somos feitos filhos de Deus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Você precisa crer e permanecer em Cristo, porque nos piores momentos da sua vida, o céu se abrirá e você ouvirá dentro do seu coração: tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você, e em breve virás para estar comigo por toda a eternidade.